todos e a todas. Esta sessão, por favor, eu acho que a caixa deixa eu ligar. Bom dia a todos e a todas. Sou a professora Adilene Santos, como muitos daqui já me conhecem. Vou fazer a abertura, dessa audiência pública, um momento importante em que a sociedade civil se faz presente para discutir todos os temas relacionados às políticas públicas sociais, de todos os campos que estruturam a organização de uma sociedade e das políticas públicas. Sintam-se bem-vindos e bem-vindas. Manifesto aqui o meu desejo de que essa manhã seja profícua e produtiva e que venha a dar encaminhamentos para as soluções dos problemas que Santa Rita enfrenta e que esse diálogo aconteça de forma pacífica, com vista à melhoria das políticas sociais no âmbito de todos os serviços ofertados pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, bem como pelo Estado da Paraíba, uma vez que essa sessão não se relaciona apenas aos serviços ofertados pela Prefeitura, mas de um modo geral. Então, passo a palavra para o nosso ouvidor, para que ele faça também uma fala e abra oficialmente os trabalhos desta manhã. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Romualdo, eu sou o 6º promotor aqui de Santa Rita e hoje estou como coordenador da Promotoria Cumulativa de Santa Rita e fomos agraciados com essa audiência pública formalizada pela ouvidoria do Ministério Público, uma audiência pública que já vem sendo replicada em várias outras comarcas, e Santa Rita não poderia passar despercebido desse diálogo que, na verdade, termina sendo entre o Ministério Público, através da nossa ouvidoria, e a sociedade santarritense. Os trabalhos da ouvidoria, desde 2013, quando foi chancelado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, viu-se essa necessidade de se ter um canal, na verdade, de diálogo, um canal entre o Ministério Público, servidores, membros e a população como um todo, no sentido de otimizar e de melhorar, tornar mais efetivo a qualidade do serviço público. Como bem falou a secretária, aqui serão tratados temas dos vários segmentos: educação, saúde, segurança, infraestrutura, meio ambiente, e que, como sempre diz o Dr. Doriel, a ouvidoria está para ouvir e ser ouvida. Ou seja, a gente vai, através da nossa ouvidoria, receber as reclamações, elogios, críticas ao trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do município de Santa Rita e tentar gradativamente atender os anseios da população e, em especial, daqueles que mais necessitam. Então, na manhã de hoje, estamos abertos para mais ouvir, na verdade,
né, do que falar, e ao final a gente dá a ouvidoria, realizar os encaminhamentos necessários, certo? Então, nesse momento, eu espero que seja uma audiência pública proveitosa, não só para o Ministério Público, mas também para todos aqui que estão participando. Agradecer penhoradamente à Polícia Militar que se encontra aqui no recinto e a todos que aqui compareceram. E nesse momento eu passo a palavra ao nosso ouvidor geral. Meu muito bom dia a todos os cidadãos e cidadãs desta terra de Santa Rita. Eu estou aqui, eu me sinto muito feliz para primeiramente agradecer a excelentíssima senhora secretária por nos haver cedido esse espaço confortável para que nós termos essa audiência pública. Agradecer também o empenho do Dr. Romualdo, o meu colega de Ministério Público, que envidou todos os esforços no sentido de fazer chegar às autoridades e ao conhecimento do público em geral sobre essa audiência que a ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba está concedendo. Nós estamos aqui para ouvir, portanto. Essa audiência, ela tem uma previsão regimental. E nessa previsão regimental, ficou estabelecido que a audiência tem uma duração de 2 horas. Durante ela, poderão as pessoas presentes participar. Esse é o verbo por excelência, participar, tomar parte. E isso se dá através de normas, para que aqui a coisa esteja devidamente organizada, que é para que um não se sobreponha sobre o outro no direito de falar. Nós estabelecemos 10 minutos para qualquer autoridade presente poder tomar do microfone e falar. E para os senhores, os cidadãos em geral, nós estabelecemos o prazo de 2 minutos. Sim, antes disso eu quero dizer quem sou eu, que eu me esqueci de dizer. Eu me chamo Doriel Veloso Gouveia, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba e estou afastado das minhas funções de procurador de Justiça para precisamente exercer esse encargo, que é o de ser a porta aberta do Ministério Público para ouvir, não somente lá na minha casa, mas também nesses encontros que nós promovemos e que nós temos um calendário que nós teremos realização dessas audiências em diversas cidades do Estado. Mas, como sempre faço, por onde passo, eu costumo, antes de devolver a palavra para os cidadãos, porque aqui o que interessa é mais vocês falarem e o ouvidor ouvir, né? Do que o próprio ouvidor falar. Mas eu tenho por hábito sempre trazer uma mensagem de cidadania aos cidadãos. Eu vou pedir então que a gente se sente aqui, fica mais confortável, não? Como eu disse, eu sempre procuro trazer uma mensagem de esperança, de otimismo, de compromisso para com todos e cada um de nós. Porque nós somos autoridades
mas também não deixamos de ser cidadãos, não é isso? Então, mensagem para a audiência pública do mês de julho, nesta terra de Santa Rita. Poderia curvar-me ao simples processo reativo perante os que, sem estímulos de um ouvidor, procure-o, como tem acontecido na maior parte das vezes. Mas, teimoso, primo também, com os recursos de que posso dispor, de ações proativas, movidas de um ímpeto de saculejos institucionais que tornam a minha instituição como que desafiadora do mais avassalador processo participativo de cidadãos no meu Estado. Dizemos Estado porque a instituição ministerial, como de todos sabido, é estadual. Mas é na célula menor de uma federação, o município, onde estão vocês, cidadãos e cidadãs, para quem, propositivo, mostro-lhes como as nossas portas e as nossas janelas se quedam inertes na posição de sempre abertas, convidativas, pressurosas do ingresso de uma manifestação. E é nessa condição de receptivos que nos move uma esperança, a de que as manifestações cidadãs sejam daquele tipo que deixam à mostra a qualidade de uma consciência verdadeira, prova de que os direitos individuais, sociais, civis e políticos não são quais um pó ou uma cortina de fumaça que lhes cerram os olhos. Muito ao contrário, carregam no espírito da lei, de forma mais pronta, a busca por um integral cumprimento que sossegue a todos num tecido social, onde se vive sem revoltas, mas também sem sossego, de uma acomodação que é pura resignação e de tessitura simplesmente condenável. Por isso, cidadãos e cidadãs, vós que me ouvis, tendes esses direitos e esses deveres no abrigo e no cuidado de todos os dias, na luta por dias cada vez melhores, sem olvidardes que é preciso ficar-se no papel que vos traga o respeito e a consideração por parte de todos. Nesse todos, estando a cidadania, que é tão abrangente, que é como gente sempre a cuidar de gente. E é por isso que estamos aqui hoje, concedendo-vos esta audiência que não é às escondidas, em sigilo, mas pública, em que pese estarmos aqui trancados nesta sala, mas só para usufruir do frescor de um ar-condicionado. Poder-se-ia dizer que a praça melhor seria para o aspecto público de que se reveste este ato, mas não é preciso que nos curvemos a esse exagero, pois pública é a condição desta Assembleia, para a qual foram convidadas pessoas do povo e autoridades desta cidade e da região. Estamos aqui, pois, embora com a demora do tempo que já lhes tomamos para esta singela mensagem, dispostos nunca a um debate, pois não foi para isso que para aqui nós vimos, mas para ouvir, e ouvir de uma forma oficial, como um agente de um órgão como o Ministério Público, investido do poder de ouvir, porém, sob a obrigação de dar curso às demandas porventura aqui colocadas. Então, numa linha propositiva, a ouvidoria do Ministério Público se movimenta por meio de um conselho consultivo e também por meio de audiências públicas como esta. E é nosso dever dar ampla divulgação desse propósito, tanto que, no caso dessas audiências, tudo começa com a publicação de um edital no Diário Eletrônico do Ministério Público e vai até a convites oficiais dirigidos a autoridades e também a convites espalhados pela cidade, em mercados públicos, em escolas, em passeios públicos, etc.
Isto é papel de ouvidor, que não deve ser um ente fechado, carregando sobre os ombros uma instituição fechada. Nada disso. O Ministério Público é casa sem portas, quando se fala de cidadania. Sabemos que a ouvidoria é sempre buscada, requisitada, mas queremos mais, queremos qualidade, mais e mais consciência acerca de direitos e obrigações também. Por isso estamos aqui, para estimularmos os cidadãos e as cidadãs a que sejam agentes mais e cada vez mais de uma cidadania cada vez melhor. E cumpre dizer que, para isso, o Ministério Público, pela sua ouvidoria, não se põe em processo de revolução nenhuma. Aliás, a nossa Constituição, quando trata sobre as atribuições desse órgão, no inciso 2 do artigo 129 da Constituição Federal, portanto, ressoa: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E esse, entre aspas, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, é que é o algo para o qual não se dispensa a participação da cidadania, esta que é a consciência acerca não só de direitos, mas de deveres também, que hão de ter os cidadãos e as cidadãs. Participa-se, então, denunciando, quando se tem efetivamente algo para denunciar. E assim acontece com as representações, com as reclamações, com as críticas, com as sugestões, com os elogios, com tudo isso. Que esse espaço democrático participativo transcorra, pois, no mais absoluto respeito à ordem. E eu levanto os meus olhos agora e vejo que o auditório está quase pleno. E isso é motivo de alegria para este ouvidor, para este modesto representante do Ministério Público, que está sendo tão bem recebido aqui nesta terra de Santa Rita. Portanto, eu acho que, na condição de ouvidor, doutor Romualdo, eu falei demais. Eu falei demais porque ouvidor é para ouvir, certo? Então, na conformidade de uma disciplina que está no nosso regimento interno, no prazo de 2 horas, então, devemos estar aqui, prontos para ouvir. A nossa sessão, a nossa audiência, ela é pública e, além de pública, ela está sendo filmada como um documento que depois pode ser requisitado por cada um dos senhores. E nós, da ouvidoria, nós não vamos fazer o papel de prender manifestação de ninguém. O papel do ouvidor é dar trânsito. O papel do ouvidor é estabelecer o processo de interlocução. E, nesse sentido, tudo quanto se constituir de denúncia, de críticas, de sugestão e de elogio também. Porque eu já estive numa cidade, eu não vou dizer o nome. Foi publicado o edital, foram convocadas as autoridades e lá eu compareci. E lá compareceram também todos os promotores. Mas das pessoas convidadas só apareceu um. Aí eu fiquei a pensar e teve uma pessoa ao meu lado que disse: olha, se não compareceu ninguém é porque o trabalho do Ministério Público está todo em ordem e por isso mesmo ninguém compareceu. Aí imediatamente eu repliquei: a cidadania está capenga, porque se é assim, se o trabalho do Ministério está em ordem, eles deviam ter o dever de consciência cidadã e estar aqui para fazer o quê? Para elogiar, porque não somente se critica, se elogia também. E no elogio se está fazendo o quê? A participação cidadã. Bom, eu confesso a vocês que eu vou me calar. Eu não vou dar resposta nenhuma a vocês, porque essa audiência pública é só para ouvir.
Eu vou estabelecer a disciplina de 2 minutos para quem quiser se manifestar. E a autoridade constituída, secretários, prefeitos, 10 minutos. Então, vamos, vereadores, tá? Então, vamos dar início. Eu vou, a partir de agora, fazer aqui as inscrições, né? Fazer as inscrições. Gostaria que você falasse também 10 minutos com o vereador e o secretário representando o sindicato. Foi o que eu disse. Autoridades do lugar, né? Nós estamos concedendo 10 minutos. E então eu vou tomar aqui agora as inscrições, que é para a gente ter uma disciplina. O tempo está correndo e eu tenho que ser obediente ao regimento. Certo? Nós começamos exatamente às 9h45. Então, quem é o primeiro inscrito? Por gentileza, se levante e diga o nome. Gideon Marileide, professor de Santa Rita. Gideon. Gideon. Marileide, meu sindicato. Professor. Beatriz. Espera aí, querido. Tu está anotando? Muito obrigado. O doutor Romualdo está anotando aqui as inscrições. Gideon. 2 minutos, tá bem? Nós vamos primeiro fazer as inscrições, que é para não... Júlio César, professor. Beatriz. Beatriz de quê? Professora. Beatriz de quê? Barbalho. Barbalho. Cleiton de quê? Secretário escolar. Cleiton de quê? Cleiton Ferreira. secretário. Secretário escolar. Pois não? Mais alguém? Carlos de quê? Carlos Antônio. É sindicato? O senhor representa o sindicato? Quem representa o sindicato? Então quem vai falar? Marilei, então, para mudar de explicação. Marilei de quê? Santos Moura. Sindicato de quê, Marilei? Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Santa Rita. Próximo. De que, Lidiana? Justo. É professora? Assessora da Comissão dos Concursados, foram aprovados por voto. Maria dos Socorros, Saúde. Maria do Socorro. Professora? Representante do Conselho da Construção. Eu creio que nós ultrapassamos a fase das inscrições e nós vamos pedir a cada um dos inscritos que, assim que for chamado o seu nome,
se posicione, a câmera pega ali, né? Se posicione aqui porque a câmera vai apanhar a sua imagem. O primeiro da lista de inscritos, doutor Romualdo. Gideon. Gideon. Posso passar? Inicialmente, eu queria elogiar o trabalho da ouvidoria e do Ministério Público. Para em seguida, a minha fala vai no sentido, ouvidor, de fazer um questionamento. Nós temos visto no rádio e televisão que as autoridades do município atuais têm feito, é que tem pago os salários dos seus servidores em dias. Porém, os servidores têm reclamado que estão com salários atrasados, falta de pagamento do terço de férias, descumprimento do PCCR da saúde, repasse do piso e repasse do salário mínimo. Então, questionamento, aí eu queria ouvir também o Ministério Público nesse sentido, se o débito que o município tem com os servidores, ele é do prefeito anterior, é do prefeito atual ou é do município? Então, essa dúvida precisa ser esclarecida para a população de Santa Rita, como a população em geral. E eu queria, inclusive, que o Ministério Público, se fosse possível, ou a ouvidoria, lançasse a nível estadual uma nota sobre esse questionamento. Porque não somente isso acontece no município de Santa Rita, em outros municípios do estado, como também do Brasil, os prefeitos que vêm assumindo os seus mandatos têm dito que têm pago seus salários em dias, o que não acontece na realidade. Muito obrigado. A sua manifestação foi acolhida, está gravada. Aqui não é uma audiência para debate, como eu já mencionei. A manifestação está feita e o encaminhamento chegará ao seu conhecimento. Agora, para efeito de a ouvidoria poder, não é, dar a resposta e então se processar a interlocução, é preciso que o senhor traga para mim o seu nome completo, o seu endereço, inclusive o seu e-mail, porque a ouvidoria lhe dará essa resposta depois, efetivamente, de ouvir o órgão de execução. O órgão de execução que é o promotor de justiça. Um deles aqui é doutor Romualdo, mas nós temos outros. Então, eu vou saber qual é aquele promotor de justiça que tem a atribuição para responder aquilo que foi questionado. Tá certo? Todos quantos aqui fizerem intervenção, por gentileza, não esquecer de me trazer aqui num apontamentozinho de papel o nome completo, o endereço, o telefone e o e-mail. Tá ok? Por gentileza, doutor Romualdo, a segunda pessoa. Bom, ouvido essas considerações do nosso ouvidor, do Doriel, eu chamo aqui Júlio César, que é professor. Meu bom dia a todos os promotores, ouvidores, autoridades aqui presentes, nosso vereador Temer aqui presente, e aos professores, amigos que aqui estão. Na semana passada, uma professora aposentada me deu um abraço e me disse: o que é que eu vou fazer para eu me alimentar? Porque foram retirados do meu salário mais de R$1.000. Eu só fiz dar um abraço e não pude nada dizer, porque já tinha acontecido. Quando a gestão vai às mídias dizer que não tem salário, não tem dinheiro para pagar o salário, a gente até entende porque o país passa por uma crise. Mas o direito, ele não se sustenta apenas na legalidade de uma ADIM, de uma ação de direito de inconstitucionalidade. O direito se sustenta primeiramente pela moralidade. Então, no momento que não se tem dinheiro para pagar o servidor, mas no mesmo mês, do mês de janeiro para cá, se paga R$15.000 aos secretários, se paga mais de R$8.000 a alguns secretários,
demonstra que essa afirmação é falaciosa. Essa afirmação não tem consistência. Primeiramente moral. Porque nós estamos tratando aqui com aquilo que é mais importante para nós seres humanos, que é a vida. Não existe valor maior que a vida. Nossa Constituição está bem clara. E nós temos professores e servidores com fome. Nós temos professores e servidores sem poder pagar o seu plano de saúde, agonizando no Hospital Laureano, porque não conseguem pagar o seu tratamento de quimioterapia, porque foi cortado. O apelo que eu faço ao Ministério Público hoje, aos ouvidores, é socorro. Socorro. É somente olhar para concluir, é somente essas afirmações que eu estou dando sobre salários. Eu consultei no Sagres, que é o portal de transparência do Tribunal de Contas. Somente consultar a gente vai ver esses absurdos salariais e a nossa retirada de salários. Obrigado, só isso. Dando continuidade aqui, Beatriz Barbalho. Bom, minha gente, eu quero também aqui registrar a presença da minha colega promotora de justiça, doutora Ana Maria de França, que também é promotora, representante do Ministério Público aqui, que vai dar um bom dia a vocês. Bom dia, povo de Santa Rita. Eu gostaria de dar um bom dia, me desculpando pelo atraso, mas eu estava em uma reunião em João Pessoa que só terminou agora, eu vim correndo. E eu espero contribuir de alguma forma e também ajudá-los, fazer o que for possível para melhorar a realidade de Santa Rita. Amém. Obrigada. Bom dia e agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Chegaram em um momento muito difícil, delicado, e agradeço. O meu é um desabafo. Eu tenho dedicação exclusiva a Santa Rita. Sou professora polivalente. Me dedico a Santa Rita manhã e tarde. Deixei o Conde para vir para cá. Não me arrependo. Era um município que todo professor sonhava em trabalhar. Antes de João Pessoa, né? Mas agora eu me sinto numa situação, eu vou dizer a vocês, quem é P1, como eu tenho 2 portarias, tudo é dobrado. Tenho 3 salários atrasados, ou seja, eu tenho 6. Fiz as contas, minhas perdas salariais, 6 meses de atraso, terço de férias dobrado, perdi R$700 esse mês, totalizando, eu tenho a receber desse município, com todos esses atrasados, R$16.906. Então, imagine aí, uma professora polivalente perder R$16.906. Imagina aí como é que está a minha situação. Eu tenho gastrite, eu tenho hérnia no esôfago, eu estou estressada com tudo isso. Minha filha tem apenas 10 anos, está de férias em casa e pergunta para mim: mamãe, para onde eu vou? A minha vizinha disse: eu vou no laboratório amanhã fazer exame de sangue. Sabe o que foi que minha filha me disse? Mamãe, deixa eu ir com ela, eu estou de férias. Ou seja, é o passeio das férias dela. É ir para um laboratório ver a vizinha fazer exame de sangue, minha gente. Aí eu pergunto a vocês: cadê minha autoestima? Eu sou uma professora de excelência. E quem me diz isso, que eu sou uma professora de excelência, não são esses meus colegas, não. São os pais dos meus alunos que dizem, quando vão matricular, qual é a professora do 2º ano, qual a professora do 1º ano, é fulano. Eu quero a Beatriz. Meus alunos já têm deles formados, mas diz o quê? Professora, não esqueça a senhora, foi a senhora que me ensinou a ler e escrever. Mas minha autoestima está no subterrâneo disso aqui. Eu estou arrasada, sem estímulo para trabalhar. Então eu peço socorro. Outra coisa, meu apartamento, eu comprei um apartamento e estou sem poder pagar. Certo? Então eu peço só isso, socorro para nós. E agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui para nos ajudar. E desculpa a todos. Dando continuidade aqui aos trabalhos, eu convido Cleiton Ferrer
Muito bom dia, promotoria. Muito bom dia aos companheiros e companheiras aqui presentes, os secretários municipais, vereadores e etc. A minha reivindicação é o seguinte: como cidadão, no meu direito de cidadão, fiz uma rápida pesquisa no Sagres, nas contas da prefeitura do mês passado, e identificamos e divulgamos à imprensa super salários. Diretores de departamento ganhando mais de R$14 mil, auxiliares de serviço ganhando mais de R$2.500, vigilantes ganhando mais de R$8 mil. São vários. Está lá no Sagres. Eu gostaria que o Ministério Público, por gentileza, investigasse isso. Outra coisa, a minha avó era a aposentada mais antiga do município, faleceu em dezembro, sem receber 3 meses de salários atrasados. No dia 26 de dezembro de 2016, iria ser realizado o pagamento dos 3 meses de salários atrasados dos aposentados. Foi divulgado na imprensa, o banco tomou ciência e foi divulgado aos aposentados. O atual gestor foi ao Tribunal de Contas do Estado e solicitou o bloqueio desse dinheiro em dezembro. Seria um dinheiro para pagar os 3 meses de salário atrasados dos aposentados. O que acontece? Nós estamos no mês de julho e esses salários atrasados, esses 3 meses dos aposentados, ainda não foram pagos. E nós tomamos conhecimento de que o dinheiro foi desbloqueado e nós não sabemos qual foi o destino desses recursos que estavam lá para pagar os 3 meses dos aposentados. Então essa é a minha segunda reivindicação. E a terceira é uma denúncia. O nosso terço de férias, que é direito constitucional, não está sendo pago. Nem foi pago dos professores, que teria que ser pago em janeiro, e nós, servidores de apoio de mais servidores, que temos que receber no mês que tiramos férias, não estamos recebendo também nossos terços. Muito obrigado. Muito obrigado por sua participação. Você que participou por último, não esquecer de anotar o seu nome, seu e-mail. A ouvidoria só vai poder responder quem efetivamente der os dados, tá certo? Nós vamos agora, o próximo inscrito, doutor. O próximo inscrito é Marilei dos Santos, que seria o representante do Sindicato dos Funcionários Públicos, né? Bom dia a todos e a todas. Certo. Primeiramente, dizer que é muito oportuno, né, a ouvidoria do Ministério Público, né, realizar essa audiência pública. E também, assim, já parabenizar, né, os promotores aqui presentes. Como cidadã, eu moro aqui em Santa Rita há mais de 30 anos. E venho reivindicar também, enquanto cidadã, que moro aqui. Ainda bem que a doutora Ana, que é a promotora da saúde, né, a doutora Ana está aqui hoje. Dizer que os postos, os PSFs ainda não foram abertos, doutora Ana, no máximo 1 ou 2. E que a gente ainda está descoberto com relação à saúde, né? Os nossos funcionários da saúde, muitas vezes eles não têm condições, nem ao menos, de ter um banheiro para usar uma água para tomar, naqueles postos que ainda estão funcionando. Mas o gestor está cobrando 40 horas dos servidores, sem dar condições de trabalho. Como também as creches, escolas, né? A gente sabe que esse é um problema que se arrasta. Mas o governo que aí está, né, já está há 6 meses, estamos aguardando ainda, né, que ele faça alguma coisa pela população. Também a infraestrutura da cidade. A cidade está intransitável.
Eu conheço pessoas aqui de Santa Rita que estão vendendo os carros porque não pode pagar os consertos todo mês, senão vai faltar o pão na mesa. Por falar em faltar o pão na mesa do servidor já está faltando. Como vocês ouviram aqui, os nossos salários foram reduzidos. A gestão diz, né, que algumas leis do município estão erradas. Então, de que forma a gestão está corrigindo isso? Vai lá, isso aqui está errado, vamos cortar o salário. Isso aqui está errado, a gente vai cortar essa gratificação. E eu estou vendo a hora a gente pedir esmolas. A situação está muito difícil. Se o servidor de Santa Rita, ele for um psiquiatra, não vai ficar nos postos de trabalho. E vai quebrar o IPREV, que é o Instituto de Previdência do município. Não, aí vai fechar as portas. Quebrado, gente, não existe prefeitura quebrada, não. Vocês não acompanham as verbas que entram no município, não? Se realmente a educação estivesse quebrada, por que tanta contratação? Se vocês abrirem o Diário Oficial todo dia, vocês vão ver. Todo dia tem pessoas entrando para trabalhar como missionários e contratados. Eu gostaria aqui de fazer uma denúncia, que eu vou daqui a pouco dar o meu e-mail, né? Gostaria que vocês observassem os gastos, se é com ou sem licitação, e como estão sendo feitas as compras no município, né? Porque a gente também vê gasto, de 1 milhão, é de 240 mil, é de 500 mil. Então, como está sendo feitas essas compras? E se está havendo prioridade nas questões cruciais do município. Eu estou sabendo que ainda hoje aqui vai ser apresentada aqui, uma empresa vai apresentar um sistema de monitoramento, né, das unidades. Não tenho nada contra o sistema de monitoramento, porque quem trabalha não está com medo de que olhe, que deixe de olhar. Mas caríssimo, promotores. Procurem ver, se eu não me engano, eu não sei se por 1 ano ou 2 anos, 3 milhões e 600 mil saindo do cofre da prefeitura, com os funcionários passando fome. Aí eu digo, o que é prioridade neste município? Com relação à crise financeira, que dizem, que eu acho que é mais uma crise política, né? Fica difícil as gestões que aqui assumem dar continuidade a um trabalho, por exemplo, na educação. A gente quer levantar a educação do município. Mas como? Se entra um prefeito e só dá lapada nos servidores. Gente, diminuir os proventos, isso é justo? Será que a gente ganha tanto dinheiro assim? Onde a gente vê pessoas aí entrando no município agora, em janeiro, ganhando 5 mil, 8 mil, 6 mil, mas um professor com tempo e carreira não pode ganhar 5 mil, que é muito. Então fica aqui o meu repúdio com relação a isso. E dizer também que a gente vai protocolar todas essas denúncias aqui. Nós estamos com o ofício pronto, que foi redigido pelo nosso advogado, e vai enviar para o Ministério Público. Todas as categorias estão prejudicadas, estão com salários atrasados. Mas o prefeito ainda não nos deu nenhuma proposta de pagamento. Não é? Ele não dividiu e disse que apenas só vai pagar quando chegar aí um precatório do Fundef, que a gente não sabe em que mês que chega. Então ele disse que não negociou, não vai pagar porque está esperando essa verba chegar. Né? Então a gente está aqui para dizer hoje, né, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs do município, enquanto servidores e servidoras, SOS Justiça. Porque só se vai cortar aqui na carne, essa gestão só está dizendo e fazendo que vai cortar na carne 2 servidores. Só e apenas. Vocês podem observar e fazer uma relação do quanto a folha de pagamento cresceu de janeiro para cá. Então, onde está a crise? Só vai cortar na nossa carne? Então, a gente está aqui hoje pedindo um SOS Justiça. E vamos, sim, protocolar tudo isso que a gente está dizendo aqui. E uma outra denúncia, que eu acho que isso é crime de improbidade. O prefeito não cumpre o PCCR da saúde e não cumpre o PCCR da educação. A gente pode enviar as leis
e vocês vão constatar lá que esses PCCS não estão sendo cumpridos neste município. A própria secretária falou para mim, e eu fiquei muito chateada com ela como educadora e secretária de educação, que nós estamos ganhando acima do piso. E se a gente for lá fazer uma pesquisa, nossos salários estão defasados. Ela quer que quem entrou hoje ganhe igual a você que está aqui até há 20 anos. Quer dizer, então eu disse a ela, a senhora vai rasgar o PCCR, porque que eu saiba é uma lei a nível nacional. Todos os municípios e estados têm a obrigação de ter o PCCR. Ela disse isso para mim. E eu questionei. Então hoje, eu estou aqui me segurando para não chorar diante de tanta crueldade. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando sempre que você deve anotar o seu nome e o seu e-mail. Trazer para mim. Doutor Romualdo. Bom, dando sequência aqui à relação, eu chamo Lidiana Justo, é da Comissão dos Concursados, né? Primeiro, bom dia a todos, bom dia a vocês. Eu vim representando alguns colegas, né, da comissão do concurso e eu queria fazer uma pergunta ao Ministério Público se vocês têm ciência, né, da existência desse concurso que foi feito em 2016, a pedido do próprio Ministério Público, como um termo de ajustamento de conduta da Prefeitura de Santa Rita. Né? E, infelizmente, a atual gestão, eles silenciaram a respeito, não se fala nada. E o que vocês farão? É apenas isso. Obrigado. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. A próxima pessoa que está inscrito para falar aqui é Maria do Socorro dos Santos, ela que é representante do Conselho da Pessoa Deficiente. Dois minutos, Maria. Bom dia a todos e a todas. Eu só teria assim, dois questionamentos a fazer para essa mesa, né? Como representante do segmento da pessoa com deficiência, nós aqui em Santa Rita, a gente tem um problema bem crônico, que é a aquisição de órteses e próteses no município. E a gente sabe que tem pessoa com deficiência hoje que não sai de casa porque não recebeu ainda a sua cadeira de rodas, porque não fez ainda a sua cirurgia, não recebeu a sua prótese. E já foi até dada entrada no Ministério Público, passou por esse conselho, que eu faço parte, e depois foi para o Ministério Público, e não se tem tido, assim, resposta. E eu só gostaria de saber quanto tempo a pessoa tem que esperar quando ela dá entrada para órtese e prótese. 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, quanto tempo tem que esperar? E a outra colocação em 2015 foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nessa aprovação a gente ficou sabendo que é constatado improbidade administrativa o gestor que não fizer acessibilidade em suas repartições públicas e na infraestrutura também da cidade. É dado um tempo para isso, mas a gente sabe até esse auditório aqui, ele não é acessível. A chegada de um cadeirante até aqui, a gente já teve até palestra aqui, eventos, em que os cadeirantes não entraram, não conseguiram, até um dos palestrantes era cadeirante, ele não queria ser levado para subir uma rampa, ele queria ele mesmo vir até o auditório sem ter que ser levantado por alguém. E aí eu pergunto ao Ministério Público como que vai ser a fiscalização
dessa acessibilidade nas repartições públicas e pelos gestores e como isso vai ser constatado como improbidade administrativa. Obrigada. Obrigado pela sua participação. Ela já trouxe o nome dela. É Lidiana, é? Quem falou por último? Lidiana, aqui você anotou o seu e-mail, é LI Justo, é? Ela saiu. Depois eu vou... Lidiana. Já saí. Estou na dúvida aqui. É Lu Justo? Deve ser Li Justo, né? Se não botar certo. De repente traz uma dificuldade. Porque o nome dela é Lidiana, deve ser Li Justo. Obrigado. Vamos prosseguir. Maria do Socorro, só lembrando que você tem que trazer para a gente os seus dados, né? Seu nome completo e o e-mail, certo? Dando seguimento aqui, a última pessoa inscrita aqui é Joelma Alves, presidente do Conselho Previdenciário de Santa Rita. Né? Joelma, 10 minutos. Bom dia a todos e a todas, bom dia às autoridades presentes. Minha fala é exclusivamente também em relação aos aposentados do município de Santa Rita, no qual eu represento como presidente do Conselho Municipal de Previdência, e a indignação em relação à questão dos proventos desses servidores, né? Dos prazos que são dados entrada na questão das suas aposentadorias, porque esses servidores completam seu tempo de serviço, já estão dentro dos trâmites que o Tribunal de Contas rege, e muitas vezes no próprio Instituto de Previdência é estabelecido um tempo e esse tempo não é revisto, não é? E a gente tem tido esse problema. Eu queria também deixar claro que esse problema não é atual, esse problema vem de outras gestões e continua crescendo, não é? Os gestores que assim vêm entrando no município, vêm assumindo, eles têm tido grandes problemas, mas não sentam e não se debruçam em relação a esses grandes problemas e não os tornam prioridade, não é? Porque existem os problemas que são realmente prioridade, principalmente quando se trata de pessoas, não é? Pessoas que nós tivemos no ano passado de 11 aposentados que chegaram a falecer por diversos problemas que até o próprio Instituto de Previdência causou, não é? Então, vem continuando esse problema na questão dos aposentados. Eu fico extremamente indignada, né, quando temos autoridades presentes, no caso secretários, vereadores, presentes numa audiência como essa e não se manifestam, né, nem para criticar nossas atitudes. É verdade? Eu fico preocupada. Eu me preocupo muito, né, como servidora que sou, também sou funcionária do município de Santa Rita, sou professora, e nós estamos tendo vários problemas em relação à questão das leis relacionadas à nossa questão da educação e da saúde. Também tenho a falar e gostaria de formalizar depois uma denúncia em relação ao posicionamento do Ministério Público de Santa Rita, né? Que muitas vezes, né, eu estive lá presente e, por sinal, a promotora, né, me foi capaz de dizer, né, que não era responsável pelo aquele pedido que eu estava fazendo oficial. E eu disse a ela que, por gentileza, colocasse no papel que ela não era atribuição dela, porque ela não podia me responder de boca, né, porque tudo que eu pedi a ela foi documentado. Então, assim, diferente de doutora Ana, que eu vejo as meninas da saúde, né, que muitas vezes solicita, né, o seu posicionamento, e muitas vezes o posicionamento dela é rápido, diferente de algumas posições dos dois procuradores que mais atuam aqui no município, que é a doutora Anitta e doutor Seráfico, que é o promotor da educação. Então, nós precisamos de urgências em algumas respostas, e nós não temos.
né? Então, eu vou formalizar, sim, uma denúncia em relação a isso, né? A questão da resposta que nós deveríamos ter, né? Seja ela física ou atuante ou presencial do próprio Ministério Público em determinadas secretarias do município de Santa Rita, como também, né, a resposta oficial, certo? Gostaria também de dizer em relação à questão dos nossos problemas, né, salariais, que nós sabemos que para um aposentado dentro de Santa Rita, né, do município, servidor, ter o seu pedido de aposentadoria, é necessário que o Tribunal de Contas do Estado dê um parecer em relação a essas aposentadorias. No entanto, as retiradas dos salários dos servidores atuantes, que estavam atuando e hoje estão aposentados, foram feitas, não sei, eu desconheço se houve algum parecer do Tribunal de Contas em relação a essa retirada e se a Superintendência do Instituto de Previdência se pronunciou em relação a isso com o Tribunal de Contas. Nós sabemos que o Tribunal de Contas Santa Rita visita muito Santa Rita, principalmente nos eventos que é promovido pela Prefeitura, na presença do presidente. Mas, né, quando nós solicitamos algo em relação aos servidores, muitas vezes não se faz presente, né? Então, assim, nós gostaríamos muito de que a atuação do Ministério Público fosse mais eficaz, no sentido da sua presença física e nas respostas que nós deveríamos ter como cidadãos, né? Porque, primeiro, eu moro em Santa Rita há 42 anos, sou santarritense, moro aqui e sou, consequentemente, funcionária pública, através de um concurso público. Eu só não sou servidora, né? Porque as pessoas taxam aqui quem é população e quem é servidor. Não existe essa classificação. Antes de ser servidora pública, eu sou cidadã santarritense. Então, a minha indignação e muitas vezes nossos questionamentos não se resumem apenas aos serviços que nós prestamos à comunidade, não é? Então, eu presto serviço para a comunidade. Então, nós precisamos ter resposta, não apenas dessa gestão, mas de outras que já passaram, porque, por sinal, várias estão com processos nas costas e a gente não tem resposta da justiça, não é? A gente vê aí várias denúncias, né? Eu fui na quinta vara daqui do fórum, só o ex-prefeito, eu consegui ver 1000 processos, mas até então não houve nenhuma resposta. Então, assim, meu pedido maior é que você acha um retorno, um feedback da justiça para conosco. Nós precisamos disso, urgente. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos dar continuidade nesse processo de audição. Nós estamos aqui efetivamente para ouvir. Nós não vamos estabelecer debates, porque o processo de interlocução se dá a posteriori. Tanto que nós estamos recolhendo os nomes e os endereços. Esse processo de interlocução é compromisso da ouvidoria, como órgão garantidor do processo de participação dos cidadãos. Doutor Romualdo, por gentileza. Eu fico muito feliz de ver esse auditório cheio, mostrando que o povo desta terra de Santa Rita tem o espírito de participação, porque na realidade a gente tem que despertar para o poder que se tem sem um cargo, sem uma representação. E nisso não vai nenhuma ideia de rivalidade, de estabelecer assim contenda do que seja participação com o que seja representação. Cada um segue a sua linha. O importante é que o cidadão não seja sufocado, que ele se sinta livre para expressar
aquilo que ele está sentindo do que pertine, o que considera ser o seu direito, consoante uma consciência não somente desse direito, mas também e sobretudo de suas obrigações. Porque não é somente bater no peito, eu tenho direito, né? Aliás, hoje, no nosso país, procura-se o estabelecimento de uma justiça dialógica. O que é isso? É aquilo que pode se processar dentro de um diálogo, através de uma mediação, de uma conciliação. Esses ventos novos vieram com um novo diploma legal que se chama Código de Processo Civil. E nós estamos, como Ministério Público, percorrendo esta senda, procurando estabelecer esse processo novo, esse processo do diálogo. E para esse processo do diálogo, a gente não pode prescindir daquela democracia que se chama democracia participativa. Porque uma coisa é a representação. O poder emana de todos nós que somos povo, mas através dos seus representantes devida e legitimamente escolhidos e eleitos. Mas não é somente o agir desses representantes, é o agir do próprio cidadão, que em sua cidadania não encontra só e somente no voto popular toda a sua expressão. Não é só no voto popular que se exaure e que se expressa a cidadania de todos e de cada um de nós. A cidadania é de todos os dias, como esse dia de hoje, que vocês se levantaram, tomaram o rumo deste auditório, e uma ouvidoria do Ministério Público lhes fez de forma oficial esse convite, e que hoje aqui vocês estão expressando esse papel de serem cidadãos conscientes. Santa Rita, neste dia 7 de julho, está testemunhando para todo o nosso Estado esse papel, essa forma de participação que nós que somos da ouvidoria, que lidamos com o processo participativo, estão tão acostumados com isso, que aqui agora eu volto a dizer e estabelecer a grande distinção entre uma grande cidade do interior, que eu marquei a audiência e a ela não compareceu praticamente ninguém. E hoje vocês estão aqui e vocês estão de parabéns. Pois bem, pessoal, eu acho que é isso que o nosso ouvidor falou. Eu acho que essa audiência pública, ela atingiu o seu objetivo, ela permitiu, né, de forma efetiva, que o cidadão, né, usasse, né, o seu direito de cidadão numa aproximação maior com as atividades do Ministério Público, né? E esse canal de interlocução, e isso não só na data de hoje, né? Não só através dos contatos e e-mails, que aí o nosso ouvidor com certeza recepcionou todas as reclamações e dará, a partir da interlocução com o órgão de execução do Ministério Público, as respostas devidas, né, através dos e-mails que nos foram fornecidos, mas também, né, existe um canal aberto de diálogo no nosso site, né, da nossa ouvidoria, em que um cidadão está lá, né, quando e da melhor forma possível, para fazer críticas, reclamações, elogios às nossas atividades ministeriais. E referendando as palavras de Dr. Doriel, na verdade estamos todos nós de parabéns hoje, que conseguimos
com êxito, né, terminar mais uma audiência pública e com a participação efetiva da população de Santa Rita, notadamente aqueles vinculados à saúde, à educação e à previdência do município. Então, dizendo com essas palavras, agradeço penhoradamente a participação de todos, a participação das autoridades aqui presentes, a participação da nossa briosa força policial que aqui se encontra no recinto, e dessa forma eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado. Já fez, né?